Olá pessoal, aqui é Cristina Botalo, esse é o meu canal Cores da Cris e eu vou gravar um vídeo hoje aqui meio no improviso para vocês, mas de um trabalho que eu acho que ficou muito legal. Eu fiz essas aquarelas de pássaros no começo do ano. É papel, né? Eu desenhei. Depois eu pintei com aquarela e o preto que vocês estão vendo aqui é um contorno feito com canetas. Eu fiz esses dois desenhos e transformei essas aquarelas em serigrafia. Essas são as provas que eu usei para fazer as serigrafias. Eu acabei esquecendo de trazer para cá as que ficaram bonitinhas. Vocês podem notar que essa aqui tem alguns defeitinhos de encaixe, tem as provas de cores aqui, uns rabiscos, porque esse é o papel que eu uso justamente para fazer o registro, né? Fazer o encaixe e fazer as impressões. Mas isso aqui é serigrafia no papel, não é mais a aquarela. Então, só para resumir, a partir dessa aquarela, pintada à mão, desenhada pintada à mão, eu fiz essa serigrafia também toda à mão, mas eu fiz algumas cópias a partir desse desenho, né, que é uma das características da serigrafia, a gente pode fazer reproduções. E quando eu estava fazendo essa impressão no papel, me deu vontade de fazer algumas impressões em tecido. Lá no meu ateliê em São Paulo, onde fica o meu equipamento de serigrafia, eu estava com a tela para imprimir em papel na minha mesa de impressão. Aí eu peguei uns retalhos de tecido de algodão cru e de popeline branca e imprimi com serigrafia somente o contorno dos pássaros. Ó, vocês estão vendo aqui, eu fiz vários, não sei exatamente quantos, mas eu cortei ali na hora vários retalhos de tecido e imprimi. E fiquei com esses tecidos no meu ateliê esperando o momento certo de fazer algum trabalho com esses tecidos. Pois bem, aí eu vim para cá, né, pro meu ateliê e comecei a trabalhar nesses tecidos. Além de ter impresso, né, naqueles pedaços avulsos, eu imprimi em duas sacolinhas também. Um deles esse aqui e o outro, esse aqui, ó, é a sacolinha também, eu já pintei. Então eu fiz, já vi que deu certo. Eu fiz uma pintura aquarelada com tintas para tecido, reproduzindo o mesmo trabalho que eu fiz em papel. E acho que ficou legal, eu acho que deu um bom resultado. E hoje eu vou mostrar para vocês então a pintura desse outro passarinho aqui. E eu vou usar para pintar, pessoal, tintas para tecido comum, tá? Eu não estou usando tintas aquarela para tecido, que existe a tinta aquarela, que é líquida, mas eu optei por pintar com a tinta para tecido comum, primeiro porque eu já fiz pintura aquarelada com tinta para tecido, eu sei que funciona, que dá certo, e depois porque aqui no sítio eu não tinha a tinta para seda, que é a tinta líquida, tá? Então eu gosto de trabalhar com a tinta mais pastosa, que é essa aqui. O resultado dá certo, fica muito legal, e é isso que eu vou mostrar hoje. Como ela é uma tinta mais comum, então talvez seja até melhor também, porque vocês que já trabalham com pintura em tecido podem ter essa tinta em casa. E a ideia aqui, né, é você realmente fazer uma aquarela, né, em cima de um desenho. Então na verdade vai ser só colorir, que vai ficar bem legal e muito mais fácil, né? Quando a gente tem um motivo pronto para a gente se guiar, fica muito mais fácil, né? Então esse passarinho aqui que eu vou pintar agora é esse aqui, tá? E vocês vão ver que a técnica ela é bem tranquila de fazer, não tem segredo. Para quem pinta em tecido, então, vai ser muito legal. Para quem nunca pintou, tá aí uma oportunidade para começar. Eu pretendo colocar na minha loja esses tecidos impressos, né, com os desenhos, para vocês poderem fazer as suas pinturas, tá? Então, primeira coisa que eu fiz aqui, eu coloquei um cartão com cola permanente para ficar meio
aderente. Esse tá até meio falhadinho porque eu já usei em outro, mas não tem problema. Eu vou colocar esse cartão dentro dessa sacolinha, mas se fosse um tecido avulso, ó, como esse aqui, também tá o cartãozinho, eu também uso porque o tecido não sai do lugar, ele fica fixo, essa cola ela não gruda no tecido, ela fica só no papelão. O tecido não sai do lugar e isso também evita, no caso da sacolinha, que a tinta manche o lado de trás, tá? Porque naturalmente a sacola tá montadinha. Então, eu uso, como eu falei, as tintas para tecido comum, uso a água, eu tenho um recipiente com água aqui perto, tá? Um tanquinho como esse, para pôr água. Um godê, que pode ser o que vocês tiverem aí, até um pratinho serve. E eu tô usando um pincel de pelos mais macio e um pincel redondo de pelos mais macio também. Porque como a gente vai trabalhar com a tinta aquarelada, é importante que os pincéis sejam um pouco mais macios, tá? Eu vou colocar aqui um pouco, a quantidade de tinta que usa é bem pouca, tá? Eu até coloquei demais, mas só para mostrar para vocês. O importante é diluir bem a tinta. Ó, eu peguei a água no pincel, tô diluindo bem a tinta, ela tem que ficar bem fluida. Nesses dois tecidos que eu já trabalhei, eu vi que dá super certo, porque nesses tecidos, olha o que acontece, a tinta, ela não corre, ela não espalha demais, isso é importante você observar. Não é qualquer tecido que dá esse resultado, tem tecidos que a tinta espalha tanto, ela não para de espalhar, e aí não é tão legal pra gente trabalhar, a gente não consegue controlar muito bem. Nesses tecidos, tanto a popeline quanto o algodão cru, deu certo. Eu já experimentei e eu vi que funcionou legal, tá? Então, vamos lá trabalhar. Ó, vou pegar um verde oliva. Eu tô seguindo o que eu fiz no papel, tá? As cores que eu fiz no papel. Então, eu vou colocar esse verde e vou colocar esse tom meio amarronzado. E eu vou diluindo, vocês estão vendo? Ó, eu pego às vezes só água no pincel e vou espalhando. O tecido tá seco, eu não estou trabalhando no tecido molhado, tá? Isso é importante, que aí senão realmente também a tinta ia correr demais. E eu não lavei esses tecidos antes. Em geral, a gente recomenda sempre lavar os tecidos antes de pintar. Eu não lavei justamente porque eu tô deixando um pouco da goma que ele tem, que eu acho que essa goma tá ajudando para não espalhar demais. Mas eu só faço isso porque essas são peças de uso, uma sacolinha, um quadrinho, peças que não vão ser lavadas. Se você vai pintar uma camiseta, por exemplo, aí você tem que lavar antes, tá, gente? Para tirar a goma, senão a tinta pode soltar com as lavagens. Ó, aqui eu coloquei um tom meio azulado e às vezes eu lavo o pincel e trabalho só com a água, espalhando e mesclando as cores, tá? Esse é o princípio realmente da pintura de aquarela. Aqui vocês estão vendo, né? Fica bem aquarelado mesmo. Aí, nessa hora, enquanto ainda tá úmido, você pode mesclar, você pode vir com a água, você pode pincelar e espalhar, que você vai conseguir um bom resultado. Essa parte que eu pintei inicialmente seria o chão, né? Desse desenho. Então, agora eu vou partir para a pintura do corpo do passarinho, tá? Ele tem aqui embaixo um tom de verde, eu vou pegar um verde um pouco mais vivo. Gente, na aquarela, no papel, a gente vai mesclando os tons, tá? A gente vai colocando claro, escuro, conforme a gente vai trabalhando. A gente começa com um tom claro, sente se ficou legal, depois a gente acrescenta um tom mais escuro. E aqui no tecido, vocês têm que fazer a mesma coisa. Mesmo que a gente não use exatamente as mesmas cores,
tá? Porque são tintas diferentes. Você tem que partir desse mesmo princípio. Começa colocando um tom claro, ó. Eu tô colocando verde claro. Vocês estão vendo? Certo? Legal. E aí, aos poucos, a parte de baixo, se ela tem uma sombrinha, aí você vai colocando um verde um pouco mais escuro. Não vá direto com a cor mais escura, porque se você coloca o escuro de uma vez só, depois é mais difícil para clarear. Não é impossível, mas fica mais difícil, tá? E lembrem-se também que na aquarela, a luz, né, a parte mais clara, o branco, é sempre a ausência da pintura. Então, para a gente fazer as áreas brancas na aquarela, ó, por exemplo, aqui, ó, essa área aqui do rostinho do passarinho, que tá na verdade não é branco, mas é a cor do fundo do papel, é porque eu não apliquei nenhuma tinta, nada. É a própria cor do papel. E é esse o princípio. Então, vocês precisam também reservar algumas áreas sem pintar, se vocês quiserem dar a ideia de mais luz, né? Mais claridade. Agora eu vou começar aqui a sombrear um pouco mais essa parte da cauda do passarinho. Eu tô pondo a tinta, mas ela tá bem fluida. E assim eu consigo mesclar com o verde que eu já coloquei, tá? Muito importante esse processo. E vá aos poucos. Essa pintura, ela dá pra gente fazer rapidinho, mas eu tô fazendo bem devagarinho aqui, que é justamente para mostrar o processo. Tá? Aqui eu vou adicionar um pouquinho do branco para deixar um tom mais acinzentado. E aquela parte que eu acabei de colocar que tá ainda úmida, deixa ela lá quietinha. Não fica mexendo demais, que depois se precisar a gente, né, eu vou voltar com alguma outra cor. Agora eu vou começar a pintar essa área do passarinho, que é meio castanha, meio um ocrezinho. E vou misturar um tiquinho de branco para dar um tom um pouco mais pastel. Já vou reservar umas partes, porque eu vou usar um tom mais escuro, mas começo sempre pelo tom mais claro, tá? Esse é um princípio básico na aquarela. A gente tem que ir aos poucos. A gente vai acrescentando, né, a cor mais escura, acrescentando outros tons aos poucos e fazendo mistura. O legal da aquarela é isso, né? Uma cor mescla na outra e aí as cores vão realmente surgindo. E é muito legal. Vou mostrar para vocês aqui, ó, o papel e como tá ficando. Nessa hora, naturalmente, você pode colocar mais alguma cor, colocar mais algum detalhe. Olha lá, se você tá seguindo algum modelo, né? Vê aonde você vai colocar mais. Agora, gente, mesmo fazendo a mesma pessoa fazendo o mesmo desenho mais de uma vez, nunca vai ficar igual, tá? Primeiro que a aquarela, ela tem o próprio movimento, né? A tinta vai se espalhar e a gente tem controle, mas não completo. Bom, agora eu vou começar a pintar a cabeça do passarinho. Ele tem esses tons de rosa aqui. Eu vou preparar as cores na minha paleta aqui também. Já deixar tudo certo. E eu começo então com esse rosa ciclame bem clarinho. Uso água e um pouquinho de tinta branca aqui para clarear ainda mais. Vou reservar um espaço sem pintar, que é essa área aqui, como eu fiz no modelo. Então, nessa área não vou colocar tinta. E aqui eu vou escurecer levemente. Então, como eu falei, a gente tem que ir bem aos poucos, suavemente. Não podemos exagerar a mão nessa hora, colocar tinta demais, ou enfim,
molhar demais, tem que estar bem equilibrado. E agora eu vou fazer um cinza azulado, tá? Que é um cinza com branco, preto e azul turquesa, para ele ficar bem azuladinho mesmo. E vou pintar em volta dos olhos. Ó, vocês estão vendo que como o verde aqui tá úmido ainda, ele espalhou mais, tá? Mas não tem problema. E cada trabalho que você faz com aquarela é único, como eu falei, né? Não tem como a gente fazer dois exatamente iguais. Vou fazer aqui esse detalhe na bochecha, que é uma bolinha. Então, cuidado nessa hora para não deixar o pincel com muita água, porque essa água em excesso ela pode espalhar, né? E acabar manchando aquela pintura que você já fez. Como o tecido não foi lavado, vocês observam que às vezes ele não absorve a água toda de uma vez. Se o tecido está sem goma, ele vai absorver mais, tá? E eu optei por não lavar justamente para ter esse efeito. Agora eu vou pintar aqui as garras, né, do pássaro. E assim, pessoal, a ideia de ter um desenho para seguir, vocês podem ver, fica bem mais fácil, né, para pintar, porque você está seguindo mesmo o desenho e colorindo, né? Vocês lembram quando a gente pegava a revistinha para colorir? É mais ou menos o mesmo princípio. E esse traço preto, depois, ele pode ser bordado, ele pode ser reforçado com tinta preta depois de seco só, né? Com pincel, se você quiser. Ele pode ficar assim, que fica super delicado e bonito também. Então, na verdade, é um trabalho que tem várias maneiras da gente apresentar. Eu gostei da ideia. Eu vou experimentar fazer bordado, depois vou mostrar no blog. Agora, a única coisa que faltou, ó, vou mostrar aqui para vocês. Esse fundo em volta do passarinho, tá? E é um tom meio azulado. Eu já tenho um verdinho água aqui, vou usar ele mesmo com um pouquinho do azul turquesa. E diluir mais para ficar mais clarinho. Agora, ó, eu vou começar bem devagar, sentindo se tá bom, se tá claro, se tá escuro, se tá muito concentrado. Sempre diluindo, ó, sem encostar no desenho. Não precisa encostar, vai chegando perto do desenho com o pincel bem de leve, tá? Para evitar dessa tinta entrar para dentro da área que você já pintou, que é o passarinho. Não precisa encostar. Tá? E eu tô sujando o pincel com um pouquinho mais de branco, que eu achei que esse azul ficou muito intenso. Esse pincel que eu tô usando é um pincel Filbert, né? Que é esse formato língua de gato, mas de pelo macio. Ele é legal para fazer isso. Ele parece aqueles pincéis de blush que a gente tem. Mas ele é legal porque ele absorve bastante água e, portanto, dá para fazer umas aguadas bem legais, tá? Eu vou bem devagar, ó, delimitando as áreas que eu quero pintar e depois eu vou espalhando, evitando encostar no passarinho. E aqui, ó, nas bordas, você pode voltar com o pincel só com água e você vai espalhando e ele vai dar um efeito ainda mais de aquarela, tá? Ó, você pode até manchar assim, para ficar bem irregular, né? Não deixar aquele contorno certinho que fica esquisito. Agora eu vou chegar um pouco mais perto, ó, da área do contorno. O meu ficou aqui mais azulado do que o do papel. Do papel ele era um pouco mais acinzentado, um pouco mais esverdeado. Mas ficou bom também. Aqui no meio, ó, pincel. Ah, isso que aconteceu, vocês viram? Meu pincel tava com muita água e a água escorreu. Dá para retirar. Não é tudo perdido, mas
toma cuidado para não acontecer isso. Então, é justamente isso que eu estava falando. Vai aos poucos para não acontecer de espalhar demais. E agora, ó, com o pincel menor, eu vou chegando um pouquinho mais nos cantos. Para poder espalhar melhor. Ele tá assim meio opaco, a gente vê, porque ele tá ainda bem úmido, tá? Depois de seco, ele vai ficar um pouco mais vibrante. Por enquanto ele tá muito opaco, porque ele tá muito molhado. Mas é isso, ó. A pintura do papel e a pintura no tecido. E essa é a outra que eu já tinha mostrado. Eu vou só completar aqui, ó, um pouquinho mais, que eu achei que ficou faltando. Agora eu já tô inventando, né? Não precisa seguir exatamente o que tá lá. Isso aqui é só para dar uma uniformizada mais nas bordas. E é isso. Então esse é um jeito bem legal de pintar o tecido aquarelado, né? Usando tintas para tecido comum. Depois de seco ainda, se você quiser, você pode voltar com algum detalhe. Demora um pouco mais para secar, tá? Esse aqui já tá seco que eu pintei primeiro. Demora um pouco mais para secar porque a gente está trabalhando com a tinta bem diluída, tá? Mas é isso. E fica bem legal. E esses pássaros assim impressos eu vou disponibilizar na loja do meu site. A loja é livro Cristina Bottalo, com 2 T's e 2 L's tudo junto, .com.br, ou no meu site coresdacris.com, na loja. Vocês vão encontrar esses produtos para vocês fazerem também. Espero que vocês tenham curtido e que façam aí muitas aquarelas em tecido, que é muito legal. Obrigada e até o próximo vídeo.